Nossa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. O texto fala a respeito da parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, e nós estamos ao redor da Tua palavra, Senhor, para aprender de Ti. Ó Pai, nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco já hoje, através dos louvores, porque o Senhor já nos permitiu sentir a Tua presença, e nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor há de falar conosco através da Tua palavra, Senhor, não porque sou eu que estarei ministrando, mas porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Será uma bênção e uma edificação tão grande para a nossa vida, porque diz a Tua palavra, Senhor, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Ó Pai, em nome de Jesus eu peço que assim como o Senhor abriu o entendimento das pessoas para estarem atentos ao que Paulo falava, que o Senhor também abra o nosso entendimento hoje, para que nós estejamos atentos à Tua palavra. E como diz, Senhor, o texto sagrado, que quando aqueles discípulos ouviram o Senhor expondo as Escrituras no caminho, o coração daqueles homens começaram a arder, porque eles ouviram das Sagradas Escrituras. Diz a Tua palavra, Senhor, que Pedro pregava na casa de Cornélio, e o Teu Espírito Santo caía sobre aqueles que estavam ouvindo. Pai, crendo no que as Escrituras dizem, crendo no que está escrito na Tua palavra, hoje eu vou ministrar a Tua palavra, Senhor, crendo na Tua operação, crendo no Teu mover, crendo que não será só um discurso, não será apenas mais um culto de ensino, mas um culto onde o Senhor vai nos pegar por dentro e nos fazer, Senhor, cristãos melhores, aperfeiçoados em Ti. Pai, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome mais uma vez neste nosso culto de ensino da palavra, e que o Teu nome seja glorificado e engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto ele é muito conhecido. Jesus, ele usou o recurso parabólico para ensinar diversas lições para os seus filhos. Todas as parábolas, ela tem um grupo específico ao qual ela foi destinada, e ela tem uma conclusão própria, geralmente. Nem todas as parábolas Jesus explicou, mas o conceito de cada parábola você encontra na descrição da mesma. Exemplo: nesse texto, nós vemos que Jesus está direcionando essa palavra a homens que confiavam em si mesmo, acreditando ser justos e que desprezavam outras pessoas. Quando Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, ele está direcionando ela a homens que confiavam em si mesmo, acreditavam ser justos e desprezavam outras pessoas. E qual que é a suma, qual que é a conclusão do que Jesus está falando? Versículo de número 14. Que aquele que se humilha é exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta é humilhado. A conclusão do argumento parabólico de Jesus é esse: alguém que se exaltou, fariseu, e que desceu humilhado. Alguém que se humilhou, o publicano, foi exaltado. Agora, me chama a atenção o fato de que Jesus está usando 2 referências da sociedade completamente diferentes, que um era considerado o ápice da religião e o outro o ápice da corrupção, e ele meio que inverte o conceito que estava sobre essas pessoas.
Vou ser mais claro. O fariseu era o maior símbolo da religiosidade. O fariseu era o maior símbolo da religião judaica. O fariseu era aquele que mais conhecia as Escrituras. E, pasmem, eram os que compreendiam de forma mais coerente as Escrituras. O próprio Jesus disse em Mateus 23 que os fariseus pregavam uma doutrina tão coerente, tão certa, acreditavam tão certo, que as pessoas poderiam viver aquilo que eles estavam falando. Das 4 vertentes doutrinárias dentro do judaísmo, o farisaísmo era a mais coerente. Eram homens preocupados com a performance religiosa. Eram homens que, quando surgiram, eles tinham uma ideia de reavivamento espiritual, de trazer a cultura judaica de volta num mundo helenista, num mundo grego. Só que em pouco tempo eles já estavam corrompidos. E esses homens, os fariseus, que eram tidos como ápice da religiosidade, que eram tidos como aqueles que mais conheciam a Bíblia, que eram mais fiéis na sua conduta religiosa, Jesus está dizendo que o comportamento dele está errado. Jesus está usando esse homem, que é o símbolo ápice máximo da religião, para falar de uma espiritualidade vazia, para falar de uma espiritualidade enganosa, para falar de uma espiritualidade errada. Por outro lado, Jesus está usando um publicano que era o símbolo de corrupção, que era o símbolo que o próprio Jesus disse assim, quando tiver algum irmão na igreja que cometeu um pecado, você vai até ele e repreenda. Se ele não se converter, você chama 2 testemunhas para que toda a palavra seja confirmada. Se não se arrepender, você leva à igreja. E se ele também não se arrepender, considera-o como um publicano. Foi o próprio Jesus que disse isso. Nós sabemos que eles eram corruptos, porque João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, e via publicanos vir até eles, o João Batista dizia, vocês não devem cobrar mais do que aquilo que o império está dizendo para vocês cobrar. E além deles serem corruptos, eles eram considerados traidores da pátria. Por quê? Porque eles eram judeus, mas trabalhavam para o Império Romano, cobrando imposto dos judeus. Jesus está usando essa figura para falar de uma espiritualidade correta. Isso Jesus está nos confrontando, porque Ele está mostrando que a religiosidade não significa nada para Deus. Ele está desconstruindo o pensamento daquelas pessoas que acreditavam que a performance religiosa delas é que trariam Deus para a vida delas. Que elas acreditavam que se elas simplesmente orassem, se elas jejuassem, se elas dessem dízimo, estava tudo certo. E que Jesus mostra que o que vale na verdadeira religião é o nosso coração. A maneira com que nós estamos aqui por dentro diante de Deus. Que Deus não se surpreende se você canta muito, se você prega muito, se você tem muito conhecimento, se você ora demais, se você sempre jejua, se você é dizimista, se você é diferente de outras pessoas. Deus não se importa apenas com a nossa conduta, Deus se importa com a nossa intenção. Deus se importa com o nosso propósito. Deus se importa com o todo da nossa espiritualidade. Jesus está mostrando o comportamento dessas pessoas a quem Ele está direcionando essa parábola. Pessoas que confiam em si mesmo, acreditavam que eram justos e desprezavam os outros, na figura do fariseu. E a primeira coisa que nós podemos ver, versículo 10, é que 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. 2 homens, no mesmo lugar, com o mesmo propósito, mas que diante de Deus a espiritualidade deles foram diferente. Eles estavam no mesmo lugar, o templo, com o mesmo propósito, orar, mas diante de Deus a espiritualidade deles era diferente. O que nós precisamos entender é que na igreja vai ter os fariseus e vai ter os publicanos. Na igreja que nós congregamos vai aparecer os religiosos em extremos e vai aparecer pessoas que têm uma espiritualidade sadia. Quando nós lemos as cartas da igreja de Apocalipse, a igreja em Sardes, tinha aqueles que estavam mortos, tinha aqueles que estavam para morrer, mas tinham aqueles que não contaminaram as suas vestes. E a Bíblia diz que esses têm uma promessa, eles vão andar comigo vestidos de branco, porque eles são dignos disso. Na
na mesma igreja, tinha pessoas mortas, tinham pessoas que estavam quase morrendo, mas tinham pessoas que não tinham contaminado as suas vestes. Nós olhamos algumas igrejas e nós vemos até mesmo a nossa própria igreja, e você vai encontrar pessoas com um comportamento completamente diferente uma da outra, que estão aqui supostamente para adorar a Deus, para ter comunhão, para ouvir da palavra, para glorificar ao Senhor, mas que o comportamento delas diante de Deus pode ser diferente. E quem julga isso não somos nós, porque eu tenho certeza que qualquer um dos senhores que estão aqui hoje, se olhasse esses dois homens orando e te perguntassem assim, quem é o mais espiritual deles? Com certeza você ia apontar para o fariseu, que tem cara de crente, ele tem jeito de crente, ele tem um comportamento de crente, ele usa, Ariane, ele usa uma roupinha de ver Deus, ele tem eloquência, ele ora mais tempo do que o publicano. O publicano ora assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E ele ora, ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos. E ele tem uma retórica muito boa. Ele tem uma aparência de santidade, ele tem uma aparência de uma verdadeira espiritualidade, mas isso pode encantar os homens, mas não encanta o nosso Deus, irmãos. Deus não está encantado pela forma com que você adora, pela forma com que você cultua. Deus está hoje aqui olhando para o nosso coração. Por isso você pode ver muito bem o irmão que está levantando a mão, que está chorando, e Deus não está se agradando da vida dele, mas você pode ver o irmão que está quietinho no culto, e que a vida dele é em santidade, a vida dele é em compromisso com o Senhor. Deus não está preocupado simplesmente com a nossa euforia, com a nossa eloquência, com aquilo que nós simplesmente fazemos, se o nosso coração está longe dele, se a nossa espiritualidade é uma espiritualidade vazia. A gente olharia e julgaria o fariseu, ele tem uma aparência a mais de cristão, mas nós podemos nos surpreender com isso, mas o Senhor, ele não se surpreende com essas coisas. Quando nós olhamos o comportamento desse fariseu, nós vemos alguém iludido com a própria espiritualidade. Sabe quando você vai estar iludido com a sua espiritualidade? Quando você achar que a espiritualidade, essa que encanta você, que você acha bonita a sua conduta, que você acha bonito o jeito cristão de ser, e que você tem você mesmo como modelo de cristão para todo mundo, essa ilusão, essa espiritualidade que ilude a pessoa é cilada. E tem muitas pessoas vivendo nesse conto de fadas, irmãos, encantada com a sua própria espiritualidade, que se não for do jeito que ele começa a desprezar as outras pessoas, como esse fariseu faz. Por que ele despreza o publicano? Porque ele é a própria referência de espiritualidade dele. Se não for do jeito que ele está errado. Ele está iludido, ele está vivendo uma espiritualidade vazia. E isso me assustou um pouco, porque ele ora, ele jejua, ele não rouba, ele não é adúltero, ele acha que não é injusto, ele é alguém que dá dízimo de tudo quanto possui, jejua 2 vezes na semana, ora mais tempo que o publicano, está no templo, está cumprindo os ritos, conhece das escrituras, mas ele está longe de Deus. Que frustrante será para aqueles que no dia do juízo vão chegar diante de Jesus e dizer assim, mas em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu falei novas línguas, eu fiz maravilhas em teu nome. Jesus olhar e dizer assim, se aparta de mim, porque eu não conheço você. Não, o camarada orou, o camarada expulsou demônio, o camarada pregou, a pessoa fez coisas que crente faz, e ela não é salva. Isso nos assusta um pouco. Porque Paulo diz que alguns pregavam a Cristo, pregavam até certo, eram ortodoxos, tinham a doutrina corretinha, mas pregavam por uma glória que é vã. Pregavam pelos seus próprios interesses. Os fariseus oravam e oravam muito, mas Mateus 6, Jesus mostra que eles oravam para serem vistos pelos homens. Eles jejuavam, mas eles tinham prazer de não pentear o cabelo, de não passar um debana, de não passar um perfume, de não se ajeitar para os outros olharem para ele e falar assim, cara, mas esse camarada tem jejum. Quando eles davam esmola, eles faziam pessoas literalmente trocarem trombeta diante dele, para que o pessoal parasse e ouvisse o barulho e visse ele dando uma esmola a alguém.
Aí essa pessoa que está dando esmola, que está jejuando, que está orando, que está conhecendo a Bíblia, está muito longe de Deus. Por quê? Porque a intenção dela está errada. Porque a motivação dela está errada. Porque o propósito dela está desvirtuado. Eu não estou dizendo que você não tem que jejuar, que você não tem que dizimar, que você não tem que conhecer as Escrituras, mas qual a nossa intenção ao fazermos isso? Porque, vamos ser sinceros, tem gente que entra num seminário, num curso básico de teologia, e é uma bênção para ele. Tem gente que entra e fica soberbo. Tem irmão que ele canta bonito, ele tem uma voz linda e ele é humilde. Enquanto ele canta só na comunidade dele, começou a receber convite, começou a ser famosinho. O orgulho sobe e a pessoa começa a se encantar com a sua própria espiritualidade. Olha o professor que eu sou, olha o pregador que eu sou, olha o cantor que eu sou. E essa é a espiritualidade, onde você até ora, você até jejua, você até conhece a Bíblia, mas o seu coração está longe de Deus. Ela é uma espiritualidade vazia. Ela é uma espiritualidade vã. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós estamos vivendo uma geração onde nós vemos muitas pessoas assim. Esse camarada, ele acha que ele está no caminho certo, ele está no templo, ele está orando, e ele está dando graças a Deus por não ser como as outras pessoas. Só que o texto é maravilhoso porque o texto diz que ele orava consigo desta maneira. Em outras traduções, traduziu isso como orava de si para si mesmo. Caramba, irmãos, vamos ser sinceros. Você está orando, está com o joelho dobrado, você está buscando a Deus, está indo subir no monte. Você está vindo para um culto de oração de segunda-feira na igreja. Você vem na escola dominical, você fala, eu sou um crente top. Sou um crente, você é louco, todo mundo tinha que ser crente igual eu sou. Às vezes você pode não expressar dessa forma, mas às vezes esse sentimento quer nos pegar. Às vezes esse sentimento quer nos atrair. E a gente acaba se iludindo. Qual é o maior problema aqui? Ele acha que ele está próximo de Deus, mas a conduta religiosa dele faz ele estar longe de Deus. Ele está orando, ele está jejuando, tal, mas a forma com que ele está fazendo essas coisas está fazendo com que ele se distancie de Deus. É o que eu falei, Deus, a gente pode se iludir, a gente pode achar lindo, mas Deus não se ilude igual a gente. Você pode estar iludido com a sua espiritualidade, mas Deus não está. Deus prefere pessoas que chegam aqui quebradas, chorando, dizendo, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu fiz tal e tal coisa, eu cometi tal pecado, tenha misericórdia de mim, do que uma pessoa que chega aqui toda orgulhosa, achando que é alguma coisa que ela não é. Qual o maior problema desse fariseu? A religiosidade dele faz ele acreditar que ele é alguém superior às outras pessoas. Um ser distinto dos demais. Alguém que não pode ser misturado com os outros pecadores. Alguém que está à parte daqueles outros pecadores. Tanto é que ele está agradecendo a Deus por não ser igual às outras pessoas. Já pensou você está num culto, tem um irmão do seu lado orando, e dizendo assim, Senhor, graças a Deus que eu não sou igual a Carol. Alguém orando assim do seu lado? Graças a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual o Jerry. Já pensou isso? Você está num culto, você ouve alguém dando graças a Deus por não ser igual a você. Mas ele só despreza os outros porque ele está iludido. Ele está desprezando as outras pessoas porque ele pensa ser alguém que ele não é. Ele está iludido com a própria espiritualidade. E isso faz com que ele se veja como um cristão à parte dos demais. Que ele se veja como um crente superior aos outros. A conduta dele faz com que ele se pense superior aos outros. Pastor Jerry pregou domingo aqui, em que texto? Lucas capítulo 15. E o começo do que Jesus, o texto ali não começa com as parábolas em si, mas mostra que pecadores e publicanos iam até Jesus. E os fariseus ficavam indignados, porque Jesus recebia pecadores e publicanos e comia com eles. Lucas capítulo 7, o fariseu faz um banquete, versículo 36 ao 50 você vê isso, faz um banquete para receber Jesus na sua casa. Quando entra uma mulher com um vaso de alabastro cheio de unguento, chorando e derramando aos pés de Jesus, na hora ele levanta, ele pensa, esse cara não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele bem saberia quem e qual a mulher que ele tocou, porque ela é uma pecadora. Ou seja, ele está tão iludido com a espiritualidade dele,
que ele não consegue lidar com outras pessoas perante Jesus, que ele não consegue se enquadrar como um pecador. Porque, irmãos, vou jogar limpo com vocês, nós podemos orar, nós podemos jejuar, nós podemos dizimar, nós podemos conhecer a Bíblia, nós podemos pregar a Bíblia, nós podemos ser sérios, nós podemos ser comprometidos, mas no final da conta, todos que estão aqui hoje são pecadores. Mas o outro lá roubou, matou. Tá, você é pecador igual a ele. A diferença é que você é um pecador arrependido. Você foi um pecador que foi resgatado. Você foi um pecador que foi justificado. Mas todos nós somos pecadores. Ele se enxerga como alguém distinto dos demais. Ele até tem qualidades. Ele não rouba. Ele não adultera. Ele pensa não ser injusto. Ele vai para o templo, ele ora, ele conhece a Bíblia. Aliás, ele fazia mais coisas que a maioria daqui faz. Vamos ser honestos? A maioria de nós aqui não jejuamos 2 vezes na semana. Pelo menos penso eu que não. A maioria de nós não temos essa espiritualidade tão encantadora igual ele tinha. Ele é um cara que, diante da religião, era o top. Só que Jesus está mostrando que isso não importa para Deus. Sabe? Essa beleza na nossa espiritualidade, a gente se preocupa muito com a nossa performance. A gente se preocupa muito em fazer bonito. A gente se preocupa em fazer uma oração eloquente no microfone. Mas a gente tem que se preocupar em ser mais sincero diante de Deus. Que Deus nos conceda uma espiritualidade sincera. Não é uma espiritualidade bonita, não é uma espiritualidade encantadora, não é as pessoas olhar e falar assim, nossa, como esse irmão ora, como esse irmão prega, mas que as pessoas olhem para você e dizem assim, meu, aquele irmão, ele é uma bênção, mas toda vez que eu vou elogiar ele fala, não, irmão, misericórdia. Que as pessoas olhem para nós e vejam um referencial de uma espiritualidade sincera e não de uma espiritualidade enganadora e vazia. Ele está iludido com a própria espiritualidade, ele tem qualidades, só que ele tem um probleminha que muitas pessoas têm. Ele é orgulhoso. E discurso não convence orgulhoso. Você chegar e confrontar, não muda o orgulhoso. O orgulhoso precisa ter um encontro com Deus. Pessoas orgulhosas precisam ser quebradas por Deus. Pessoas orgulhosas precisam ser humilhadas por Deus. Sabe qual é a ferramenta para nós não ficarmos soberbos? Nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, porque é Ele que nos exalta. A suma do que está sendo falado aí é aqui, isso aqui. Você não tem que exaltar a sua espiritualidade. Você tem que se humilhar na sua espiritualidade. Você não tem que chegar todo cheio de marra perante Deus. Você tem que chegar pedindo misericórdia, confessando os seus pecados, pedindo graça de Deus sobre a sua vida. Essa é a espiritualidade que Deus requer de nós, meus irmãos. Ele é orgulhoso. E aqui eis o problema de todo religioso, o orgulho. Toda pessoa religiosa é orgulhosa no final das contas. E não pensa que religiosidade está ligado com usos e costumes apenas, não, irmãos. Nós podemos estar numa igreja que não tem usos e costumes e sermos religiosos do mesmo jeito. Sermos religiosos. O texto, eu queria ler um texto com os irmãos, Mateus capítulo de número 23, mostra como que era a religiosidade desses homens. Eles eram iludidos, desprezavam as pessoas, porque eles eram orgulhosos, porque eles eram soberbos. Uma coisa que nós precisamos aprender é que para nós nos perdermos, nós não precisamos necessariamente sair da igreja, ou sairmos de uma denominação. A gente pode estar aqui dentro e perdido aqui dentro. Capítulo 23 de Mateus, versículo 3. Jesus disse, aliás, vou ler a partir do versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticais tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam os fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Verso 5. E fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens. Pois
trazem largos filactérios e largam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e saudações nas praças, e o serem chamado pelos homens Rabi, Rabi. O que Jesus está falando? Na cadeira de Moisés, eles tomaram assento. Eles colocam atos pesados sobre as pessoas, ou seja, eles exigem de você o que a Bíblia não exige. Eles exigem das pessoas o que as Escrituras não exigem. E eles não praticam aquilo que eles impõem sobre as pessoas. Tudo o que eles fazem, dar esmola, orar, jejuar, ler a Bíblia, estudar, pregar, eles fazem para serem vistos pelos homens. O fim da espiritualidade deles não é Deus, o fim da espiritualidade deles é o outro. Eles trazem sobre si largos filactérios. Sabe o que significa isso? Deuteronômio 6. Um texto que fala sobre inculcar a palavra sobre o menino, falava sobre fazer tipo uma fitinha com versículos bíblicos, igual na Marcha para Jesus o pessoal faz. Coloca lá, 100% Jesus, não tem? Então, eles colocavam versículos bíblicos. Aí o texto diz que eles colocavam largos filactérios. Aqueles versículos bíblicos enormes. Eles alargavam as roupas deles. Por quê? Porque eles queriam que os homens vissem isso e olhassem como esses caras são espirituais. Eles amavam os primeiros lugares na ceia, os primeiros lugares na sinagoga. E aí, é que hoje não tem mais esse tipo de coisa, né? Hoje não tem mais isso, mas naquela época, as pessoas amavam os lugares que ocupavam. Vamos ser sinceros? Às vezes acontece isso, hoje é pouco, mas acontece. Porque a cadeira do pastor, ela tem uma cor diferente da cor dos outros obreiros. E a cadeira do pastor tem um bracinho para ele descansar, para ele descansar os braços, enquanto os outros não têm. E não é só a cadeira do pastor, não. A cadeira do lado do pastor é a mais disputada entre os obreiros. Aí você fala, não, Samuel, aqui não tem isso, porque aqui ninguém senta no púlpito. Mas daqui uns dias você pode talvez achar que quem senta nas cadeiras aqui na frente é porque é mais importante. Ou a gente começar a disputar. Está vendo como a religiosidade não está ligada com o modelo da igreja em si? Mas é no fato da gente querer se encantar com uma coisa que não é para a gente se encantar, é para a gente viver, irmãos. Espiritualidade não precisa ser bonita, ela tem que ser sincera. Eles amavam ser chamados de mestres pelas pessoas. Hoje acontece pouco isso também, mas às vezes acontece, de vez em quando acontece. Pessoas que, se você chamar ela pelo nome, ela se ofende. Não é Jerry, é pastor Jerry. Acontece isso, irmãos. Vamos ser sinceros, acontece esse tipo de coisa. Samuel não, evangelista Samuel. Samuquinha, pelo amor de Deus, é quase uma blasfêmia. Samuquinha não é evangelista Samuel. Irmãos, pelo amor de Deus, a gente precisa correr desse tipo de coisa. A gente precisa correr dessa espiritualidade barata, vazia, frágil, que Deus não está nesse negócio, meus irmãos. Deus não se agrada desse tipo de coisa. Deus se agrada de homens que são pecadores, reconhecem que são pecadores e o adoram independente de ser pecadores. Deus não se agrada de pessoas que querem parecer algo que elas não são, que vivem uma espiritualidade que é mentira, porque ninguém é esse crente maravilhoso, que não tem pecado e mancha na vida, não. Ninguém é essa pessoa aí que não tem um erro, não tem uma falha, não tem uma queda. Não existe. Não existe essa pessoa, não existe essa espiritualidade. Eles eram orgulhosos. Eles achavam que a espiritualidade dele estava legal, que Deus estava se agradando daquilo. Do que eles não fazem, eles não roubam, eles não adulteram, eles não são injustos. E pelo que eles fazem. Porque é duas uma. As pessoas se orgulham por o que não fazem e se orgulham também por aquilo que elas fazem. Ele jejua 2 vezes na semana. Disciplinar o cara. Dá dízimo de tudo quanto possui. E era literalmente tudo. Tudo que ele possuía, ele dizimava. Mas ele estava longe de Deus. Aí na mesma parábola, Jesus fala de um publicano, um corrupto. Pecador, que não quer nem olhar para o céu, mas bate no peito dizendo, tem misericórdia de mim,
porque eu sou pecador. A gente vê alguém dizendo, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Dou dízimo de tudo quanto possui, jejuo 2 vezes na semana. Aí o texto diz que o publicano não queria nem olhar para o céu, faz uma oração menor, só que sincera. Faz uma oração não tão bonita, mas sincera. Não tem um estilo de vida tão bonito, mas é sincero. E ele está dizendo, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A verdadeira espiritualidade, ela nos coloca de joelhos pedindo misericórdia. A verdadeira espiritualidade faz a gente chorar pelos nossos pecados. A verdadeira espiritualidade faz a gente reconhecer de que nada somos. Paulo é o maior líder do cristianismo, foi o maior apóstolo, e você não vê ele falando assim, cara, eu sou top, eu falo tantos idiomas, não, você vê ele dizendo assim, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Cristo, então eu sou o menor dentre eles, eu trabalhei mais do que todo mundo, mas não fui eu não, foi a graça de Deus que estava comigo que trabalhou. É um homem que escrevendo dizendo, esta mensagem é fiel e verdadeira, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque dantes eu fui blasfemo, perseguidor e insolente. Alguém que toda a igreja, todo o cristianismo olha, e é o maior referencial de conduta e de trabalho. Ele olhava para si e via apenas um pecador. E que no texto que o nosso irmão Ricardo leu, de Romanos capítulo 7, ele fala que com entendimento ele era escravo da lei de Deus, mas que com o corpo, infelizmente, era escravo da lei do pecado. O que ele está falando? Não adianta, eu sou espiritual, eu quero as coisas de Deus, eu desejo as coisas de Deus, só que dentro de mim, às vezes eu também tenho vontade do pecado. Dentro de mim eu tenho vontade de fazer aquilo que eu não deveria fazer. E entender isso faz com que ele seja humilde diante de Deus. Entender de que mesmo sendo cristãos e mais espirituais que nós podemos ser, nós ainda somos pecadores. Nós ainda precisamos da misericórdia de Deus. Porque um está agradecendo por quem ele é. O outro, só que ele, na verdade, ele tem um conceito errado de si mesmo. Porque ele se vê justo. Jesus está contando essa parábola a homens que confiavam em si mesmos, crendo ser justos. Eles acreditavam que as obras da lei justificavam eles. E a Bíblia diz que diante das obras da lei, ninguém é justificado. Paulo disse, o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. A lei só mostrava que o homem era pecador. Na lei estava todo mundo debaixo de maldição, porque está escrito lá na lei, maldito todo aquele que não permanecer em todas as palavras deste livro. Só que ninguém conseguia permanecer em todas as palavras do livro. Então está todo mundo debaixo de maldição. Mas eles achavam que a conduta, que o fazer, com que o deixar de fazer, faziam com que eles fossem mais espirituais que todo mundo. E quem não vivesse naquele padrão era menos espirituais do que eles. E aí Jesus está mostrando, cara, esse fariseu, com essa conduta, que é linda, maravilhosa, uma espiritualidade encantadora. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou aceitando isso. Eu não estou nisso. Ainda mais porque isso leva a gente a desprezar as outras pessoas, irmãos. O maior problema da religiosidade é esse. Além de nos afastar de Deus, todo religioso despreza os outros. Ah, mas essas igrejas, essa expressão eu já ouvi muito, essas igrejas que têm parede preta, essas igrejas que os jovens fazem o que quer, fazem o que quer, usar calça, esses jovens fazem o que quer. Essas igrejas que os irmãos não usam terno e gravata, é tudo de qualquer... Na minha época, sabe, irmãos, a gente tem que correr desse negócio aí, que Jesus não está nessas coisas. Jesus não está nesses negócios. A seriedade de uma igreja não se mede pela cor da parede da igreja, pela forma com que a igreja é. A espiritualidade não está nada relacionada com isso, meus irmãos. A gente tem que reconhecer assim. Tem muitos irmãos que é diferente de nós, que eles têm Deus na vida dele. A religiosidade faz a gente desprezar os outros. E aí, quem usa terno me vê pregando assim, fala, meu Deus, esse moleque não é crente. Mas aí, a religiosidade ela é tão danosa que ela pode fazer com que eu olhe para alguém de terno e fale, esse irmão não é crente, usando terno e gravata, e não tem nada a ver essas coisas. Sabe? Como a religiosidade pode pegar de ambos os lados. Que a gente não está isento disso, dessa espiritualidade que nos engana. Jesus não está dizendo que você
tem que ter o estilo de vida que o publicano tinha. Porque de fato ele é corrupto. O que Jesus está dizendo é, você precisa ser sincero diante de Deus. Deus conhece quem somos. Deus conhece o que nós fazemos. Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. Como disse Davi, absolve-me das falhas que me são ocultas. Tem coisa que eu não sei. Tem pecado que eu cometo que parece que eu não percebi na hora que eu cometi. Absolve-me das faltas que eu não conheço. Sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Porque tem coisas que Deus tem que mostrar, senão a gente não vê, irmãos. Por isso a gente tem que vir com humildade diante de Deus. A suma do que está sendo falado é isso. O fariseu se exaltou. Portanto, esse cara vai ser humilhado. Mas aquele que se humilhou saiu de lá justificado, porque Deus exalta aquele que se humilha diante da presença dele. A gente já ouviu isso de forma muito distorcida. Os humilhados serão exaltados. Mas o que Deus está falando hoje é quem se humilha é que vai ser exaltado por Deus. É quem vai e simplesmente reconhece quem é. Você não precisa inventar palavras bonitas, porque, irmãos, Deus não se ilude, tá? Deus não se ilude. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus não se ilude. Então a gente chega diante de Deus e só reconhece quem nós somos. Você não vai ser mais espiritual no dia que você usar palavras bonitas ou demorar muito na sua oração. Mas no dia que você abrir o jogo com Deus. Você falou, Deus, eu faço isso, isso e isso. Me comporto assim, assim, assim. Eu cometo tal e tal pecado. Eu falhei nessa área. Eu me entristeci com tal coisa e não deveria ter me entristecido. Eu fiquei rancoroso com tal irmão. Você já abriu o jogo diante de Deus. É essa espiritualidade que Deus quer de nós. Eu li um livro, inclusive eu recomendo os irmãos lerem ele. Os irmãos que gostam de ler, claro. Os que não gostam também podem ler. Mas até que nada mais importe, do Luciano Subirá. E ele fala uma coisa nesse livro que me chamou muita atenção. Que ele estava num período da vida dele onde ele sentiu de fazer o período de jejum mais longo da sua vida. O período mais longo de jejum que ele tinha feito. E leu a Bíblia num tempo recorde. Leu a Bíblia num tempo recorde. E ele vivendo uma espiritualidade bonita, sabe? Aquele negócio de crente mesmo. Orando, jejuando, lendo a palavra, se entregando de fato ao Senhor. Só que ele disse que um belo dia num culto, onde estava todo mundo chorando, igual os cultos que a gente tem aqui, chorando e tal. Ele falou que ele começou a chorar e vinha um sentimento de arrependimento nele. E esse arrependimento era por não estar buscando a Deus como deveria buscar. E ele falou que na hora ele questionou aquilo. Ele falou, não, peraí, Senhor. Eu estou te buscando. Eu estou no maior jejum da minha vida. Eu li a tua palavra em tempo recorde que eu nunca tinha lido. Eu estou orando, eu estou te buscando e eu estou com esse sentimento de que eu não estou te buscando como eu deveria. E ele fala, que o Espírito Santo falou no coração dele, você só está fazendo isso para ultrapassar os seus recordes. Você só está fazendo isso para ultrapassar seus recordes. Então como é que o Senhor quer que eu te busque? Eu quero que você me busque até que nada mais importe. Eu quero que você me busque até o tempo, ou o horário, ou as coisas, não importe mais isso para você. Que só me buscar seja o suficiente. Que só a minha presença seja suficiente para você. Cara, quando eu li isso abriu minha mente, expandiu minha mente. Porque essa é a espiritualidade que nós precisamos ter. Que a gente adore ao Senhor, que a gente busque ao Senhor, até que nada mais importe. Que a gente não precisa colocar horário para o tempo que a gente vai orar. A gente não precisa colocar horário para o nosso culto, para a nossa vida diante de Deus. Sabe? Uma espiritualidade que encanta, ela é cilada, sempre. Quando você se vê se encantando com o crente que você está no caminho errado. Mas quanto mais você tiver o sentimento de que você é um pecador, mais no caminho certo você está. Parece um paradoxo, né? Parece meio estranho esse negócio. Eu estou me sentindo um crente meia boca, um crente Nutella, que é a expressão que a gente usa. Estou me sentindo um crente Nutella. Você está no caminho certo. O problema é quando você começa a achar que sua espiritualidade está legal. Aí você tem que tomar cuidado. O fariseu exaltou a si mesmo, a sua própria espiritualidade. O publicano reconheceu quem ele era e pediu misericórdia de Deus para a vida dele. O que Deus quer não é que a gente venha ter a arrogância do fariseu e nem venha ter a conduta errada do publicano. Mas um padrão bom para nós
seríamos buscarmos ter um coração igual a desse publicano e uma conduta igual a desse fariseu. Se a gente conseguir ter um coração sincero e buscar ter uma conduta coerente diante de Deus, a gente vai estar vivendo uma boa espiritualidade. Só que essa espiritualidade não pode nos encantar. Porque no dia que eu me encanto com a minha própria espiritualidade, eu vou estar vivendo uma espiritualidade vazia, vou estar vivendo longe de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.